Fala pessoal, mais um insight aí sobre a negociação de hoje. A de ontem nós já postamos aqui no YouTube, a de hoje eu estou gravando agora. Foi uma negociação bastante rápida, foi aí coisa de 1 hora no EURUSD, que deu aí uma pontuação de 200, né, 200 pontos, que era o que eu precisava aí para a minha meta diária, gira em torno de 250 pontos. Então nessa eu já tive aí os 200 que eu precisava. Foi o que eu vi de mais claro hoje. Porém, essa negociação em si ela foi um pouquinho mais difícil. Então, se você ficar aí no vídeo, você vai aprender a importância de você analisar um contexto. Porque como você pode ver, eu estou aqui no EURUSD e o volume, ele mostrou um volume comprador. A gente tem até aqui o pico de volume mostrando um volume comprador, porém o preço ele não foi para cima. Então, isso aqui acontece muito também nos mercados, de jogarem o preço para cima, atingindo uma determinada região e em seguida o preço voltar. Isso acontece muito, tá? Muitas pessoas até chamam de pump and dump. E a gente pode detectar essas ocasiões. O volume, nesse caso em especial, ele não foi o fator predominante para mim. Foi, mas de uma outra forma que eu vou mostrar aqui para vocês. O que eu vi aqui? Primeiro, tá? Vou colocar uma visão mais clara aqui. O EURUSD teve uma alta muito grande e aí nós tivemos esse fundo significativo com volume. Quando a gente tem fundo significativo com volume, aí é que está a importância de nós termos técnicas para operar. Por isso que eu decidi na mentoria ensinar para todo mundo que participa lá também o Wyckoff. Porque o que me ajudou aqui a fazer uma negociação vencedora foi, em especial, o Wyckoff. O que eu observei? Eu observei isso aqui, que a gente tinha um fundo com volume nessa região. Nós tivemos depois um choque, que é a mudança, né, de caráter ali do preço. O preço ele subiu, rompendo essas regiões. Então isso me confirma um Automatic Rally no Wyckoff. Isso tudo eu ensino lá dentro da mentoria, tá? E aí nós tivemos o preço trabalhando dentro dessa região. Ok. Quando eu observei, eu já tinha visto, já tinha passado isso aqui, né? Aqui está a divisão do dia, aqui foi onde eu fiz a minha negociação no dia. Quando eu observei o EURUSD, eu de cara vi essa estrutura, e esperei o preço alcançar essa região da estrutura. Como a gente pode ver, quando o preço ele foi elevado, já começou a entrar força vendedora, empurrando o preço para baixo. Até que tivemos esse pavio imenso aqui, né, mostrando para nós que o preço ia ter ali um trabalho dentro da estrutura de Wyckoff, que ainda não era a hora dele ir embora para cima. E aí, o que eu usei em especial para fazer a minha entrada? A minha decisão de entrada, tá? A entrada foi essa aqui, deixa eu até mostrar, não mostrei ainda a entrada. Pessoal, vocês podem ver que é uma conta demo, tá? Eu não opero nessa conta, eu opero no celular e o meu celular lá, a conta é um MT5. Então eu prefiro olhar no MetaTrader, seja qual for a conta, né? Porque eu não vou fazer a entrada aqui é apenas para mim estudar, para fazer um estudo. E aí aqui no celular eu faço a entrada. Acho mais prático você fazer a entrada ali pelo celular, mas o estudo não aconselho você fazer só no celular, tá? Você precisa ter uma tela maior, você precisa de vez em quando talvez olhar um TradingView, olhar um MetaTrader para você ter uma visualização melhor. E aí, ó, eu esperei passar todo aquele pavio, como a gente pode ver, tá? Agora eu vou sincronizar aqui com o M5. Passou ali o pavio. E aí eu vendi no rompimento, na região que rompeu, que foi bem aqui. E aí eu nem fiquei olhando o gráfico, fechei o gráfico e deixei rolar a negociação.
e o preço ele voltou e desceu de vez. E aí eu fechei quando atingiu lá o fundo. Por que que eu fechei quando atingiu o fundo? Por que que eu não levei mais a negociação? Olha a estrutura Wyckoff, aqui ó. Era loucura eu tentar manter mais aberto. O que que o preço poderia fazer? Ele poderia testar aqui e subir de novo, foi o que ele fez. Agora ele pode trabalhar aqui de novo e descer com força, tá? Ou ele pode bater aqui na parte de cima e subir. Isso é Wyckoff, tá, pessoal? Tem todas as etapas que eu explico lá, detalhe por detalhe, dentro da mentoria. Mas eu sabia que eu poderia levar a negociação até essa parte de baixo, que é a parte da estrutura de Wyckoff. Ok? Explicado isso, o que me fez fechar o gráfico, não ficar olhando a negociação, foi isto aqui. Isto aqui. Se você está estranhando, nunca viu isso aqui, é a nossa nova ferramenta, né, que a gente tem lá, o gráfico de volume. É a ferramenta que todo mentorado tem acesso 24 horas, né, o tempo que o Forex estiver aberto, eles têm essa ferramenta, onde me mostra como é que está cada moeda em relação a volume, não price action. Tá? Essa é uma ferramenta única, não conheço uma que faça isso, por isso mesmo eu desenvolvi, porque eu precisava ter essa leitura. E aqui eu estou filtrado, né? Eu tenho os outros ativos aqui, eu posso ativar os outros ativos. Essa é a visão geral do Forex nesse instante, do que está acontecendo, e o passado do dia, o que ocorreu no passado do dia. Inclusive, quando dá essas aberturas aqui, ó, o gain é muito grande. Quando a pessoa pega essa abertura aqui, de uma moeda indo para cima e a outra indo para baixo, o gain é muito forte. Porém, como eu não operei de madrugada, estava olhando agora de manhã, antes da abertura de Nova York, eu me concentrei no euro USD. E aí, quando eu fui entrar na negociação, eu gosto de usar o gráfico de volume como a minha última confirmação. Eu fui ver como é que estava a força ali do euro e do USD. E nessa negociação, deixa eu até ver o horário com precisão, foi bem aqui a entrada, né, no rompimento, 1 da tarde aqui no horário do Forex, observando aqui agora o horário no gráfico de volume, foi essa região aqui, ó, 1 da tarde, beleza, bem aqui mais ou menos. Eu podia ver que o USD, o vermelho, ainda estava muito acima do euro. E o USD, ele estava estabilizado e o euro estava numa queda de volume. Então isso me deu a tranquilidade de fechar o gráfico, não precisar ficar olhando e depois abrir, visualizar só depois de 1 hora e conferir ali o ganho que já tinha ocorrido, né, da movimentação que já tinha ocorrido. Como bateu na região ali de estrutura, quando bateu, né, eu decidi fechar a negociação. Então é isso. A gente precisa tirar um pouco aquela ideia de que quando, principalmente negociações de day trade, a gente pode deixar a negociação eternamente aberta, tá? A gente precisa tirar essa ideia. A gente precisa entender que negociações de day trade, dependendo do ponto, elas precisam ter um começo e fim no dia. Por isso mesmo, negociação de day trade. Negociações de swing, a gente precisa escolher pontos melhores. Esse não é um ponto interessante para mim, no momento, para fazer uma negociação swing. Eu tenho um topo acima, tá? de um holy level aqui. Eu tenho uma parte abaixo. Então ainda não tem combustível, né? Tem caminho para correr. Então não estava nem nessa região, nem nessa região. Então não são regiões interessantes para mim pensar numa negociação de swing. E aí eu aproveito para fazer uma negociação de day trade. Então reparem que o volume ocorreu, o volume acelerou, mas só foi para jogar o preço para cima. Então por isso que a gente tem que ter uma união de técnicas, não concentrar só
no volume, mas aprender técnicas somatórias com o volume, com uma técnica de Wyckoff. Então fica aí a dica dessa negociação minha de hoje no Euro USD.